Então, olha só, para começar, bom, obrigado por virem aqui nesse horário de almoço. Hoje é nosso último seminário do curso e a ideia é começar mesmo, ver algumas aplicações de ressonância magnética. E eu gosto de fazer coisas inusitadas, então a gente vai falar de aplicações que são um pouco fora do usual, que são as coisas que a gente faz no nosso laboratório, né? Então, assim, são dois projetos, e os projetos são de dois alunos meus, um de mestrado, que é o Heitor, e da Camila, de doutorado, que se encaixam, e eu acho que é importante enfatizar isso, que o projeto é deles, quem faz a roupa de trabalhos é ele, quem tem as ideias criativas são eles, eu sou orientador. Então, assim, eles são muito mais qualificados para discutir e para falar do projeto deles do que eu mesmo seria. Então, sem mais delongas, Heitor, se você quiser começar. Beleza, pô. Acho que... Deixa eu compartilhar a tela inteira. Tá, vocês devem estar vendo aí a apresentação, né? Bom, então, eu vou falar do meu projeto, mas antes de falar do meu projeto, vou falar um pouquinho de um outro programa, que acho que são outras pessoas do laboratório que usam, tem a Fernanda e tudo mais, que é o FreeSurf. Bom, enfim, vamos discutir o que é, o que faz e tudo mais. Bom, vamos só relembrar que a imagem de ressonância magnética é basicamente um conjunto de cubinhos de um tamanho mínimo, se chama um voxel, e cada um desses voxels contém uma informação associada à dinâmica de spins, ou dinâmica da magnetização de um certo tecido. E aí, você associa essa dinâmica a uma certa escala de cores, e aí, dependendo do que você está medindo, você vai ter uma cor mais intensa ou menos intensa. Normalmente, isso é uma escala de cinza, né? Bom, e a partir dessas imagens, a gente quer extrair informações que sejam relevantes para algum estudo. Então, podem ser informações anatômicas, podem ser informações funcionais, e existem vários programas que fazem isso. Um deles, que é o mais popular de longe, é o FreeSurfer. Então, o FreeSurfer ele é um programa que faz tratamentos de imagens, imagens de ressonância magnética, imagens de tomografia, e ele nos permite segmentar o cérebro e transformar o cérebro, fazer operações diversas com essas imagens. Bom, então, o FreeSurfer, para estudar, por exemplo, só o cérebro e não os outros tecidos, ele pode fazer umas certas preparações, umas certas transformações, como remover os tecidos, quando você faz um MRI da cabeça como inteira, você tem lá língua, olho, osso, tem uma série de coisas que pode não ser o seu objeto de estudo, então você quer remover esse tipo de tecidos. E ele tem uma série de ferramentas que permitem você fazer essas separações. Então, ele consegue localizar regiões, probabilidades, enfim. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes quando estiver falando do cérebro em si. Ele também, bom, você tem que posicionar o paciente ou o objeto de estudo na mesa da ressonância magnética. Então, aquela mesa que entra para dentro do tubo da ressonância magnética, que se parece muito com uma tomografia, você posiciona o paciente ali e ele pode ficar virado para a esquerda, um pouquinho mais torto para cá, um pouquinho mais torto para lá. E então você precisa fazer um certo ajuste geométrico espacial, que é esse alinhamento para você ter uma padronização das suas imagens e você conseguir estudar elas sem nenhum tipo de artefatos geométricos, digamos assim. Tem normalização de brilho, então você tem imagens que em uma máquina podem estar mais brilhosas, ou o contraste entre tecidos pode ser o mesmo, mas você pode ter um shift total no valor de brilho das imagens. Então, você precisa normalizar esses valores de brilhos. Enfim, uma série de outras ferramentas que servem para preparar a imagem para que ela seja estudada propriamente dita. E depois disso, o FreeSurfer ainda faz uma coisa que se chama segmentação, que é basicamente separar as regiões que você tem de interesse. Então, se você tem interesse em lobos, ele pode separar os lobos. Se você quer algo mais específico,
quero só estudar o lobo temporal esquerdo. Então, beleza, você vai ter lá uma máscara que consegue separar a região anatômica do cérebro que é referente ao lobo temporal esquerdo. E assim por diante. Bom, como funciona essa ferramenta de segmentação? Então, depois que você tem todo o cérebro extraído dos demais tecidos, e tudo está normalizado, de certa forma, você pega, então, a sua imagem, você passa um limiar inferior e você diz que todo mundo que estiver com 100 de valor de cinza vai ser parte da matéria branca. E o que você encontra vai ser uma imagem, essa imagem ela está em má resolução, mas ela é granulada mesmo. Porque quando você faz o seu primeiro limiar de segmentação, que é algo que não funciona 100%, você vai ter um limite que é assim muito rude, muito rudimentar do que é de fato a matéria branca, por exemplo. E depois o que o Fritz Dörfer faz para corrigir essa primeira aproximação do que seria a matéria branca na sua imagem, ele simplesmente pega um modelo, um template, e ele começa a corrigir com correções probabilísticas quais seriam os pixels ou voxels da vizinhança dessa região de matéria branca, que na verdade pertencem de fato à matéria branca ou que não pertencem. E fazendo essas correções, você consegue suavizar a sua superfície de uma maneira bem melhor, né? Como vocês conseguem ver a imagem da direita. Então, você sai de uma imagem que está bem ruidosa, digamos assim, para algo bem mais suave. Só que, para você fazer esse molde, você tem que ter, na verdade, você tem que ter preparado esse molde anteriormente. Então, quando você tem uma imagem só, você não consegue fazer esse tipo de correção. Você precisa de uma série de imagens para criar um molde para depois conseguir segmentar novas imagens que você for adquirir de outros pacientes ou outros indivíduos, objetos de estudo. Bom, e assim, e aí eu falei da matéria branca. Como a gente tem também a matéria cinzenta, o que ele faz depois para segmentar a matéria cinzenta, ele basicamente pega esse cadê? Anotações, desenho, tá? Ele vai pegar esse camarada aqui da direita e ele vai expandir usando um algoritmo lá que é razoavelmente complicado, mas ele basicamente vai pegar um vetor normal a cada um ponto dessa superfície e expandir ele de tal forma que ele gera a matéria cinzenta depois. E aí tem uma série de critérios de quando parar a expansão, quando continuar a expansão, para você conseguir formar essa a capa da matéria cinzenta. E isso é algo muito interessante, mas eventualmente pode dar alguns problemas. E um deles é que quando você faz essa correção de forma indevida, você acaba tendo uma autointerseção. Então, você pode ter um pedaço da matéria cinzenta, deixa eu tentar desenhar isso aqui. Você pode ter um pedaço da matéria cinzenta de um desses giros aqui, que acaba se cruzando com o giro vizinho. E isso não deveria acontecer. Mas, bom, de modo geral, funciona muito bem se estiver falando de humanos, mas se estiver falando de outras espécies, a gente começa a ter o problema, especialmente porque a gente não vai ter o molde, né? Já começa por não ter como executar, de fato, o algoritmo, porque a gente teria que criar um molde de espécie. E a gente sabe que, para diferentes espécies, o molde será diferente. Então, precisaria fazer um para cada espécie, o que é razoavelmente difícil. Mas, deixa eu fechar. Próximo. Aqui está um dos exemplos dessa expansão indevida, né? Então, acabou que, na hora que o Fritz Dörfer foi segmentar um cérebro, ele não conseguiu remover por completo o tecido que era referente ao crânio, então ficou um artefato. E na hora que ele foi fazer a expansão da matéria branca para a matéria cinzenta, ele acabou extrapolando essa matéria cinzenta e encontrando uma região
do cérebro. Então, você precisa ir manualmente conferir e corrigir cada uma dessas imagens depois que você faz a segmentação. Ou, idealmente, você deveria fazer isso, né? Mas, bom, enfim, isso é só um exemplo do que pode acontecer no FreeSurfer de erro, que não é tão comum assim. Só para, caso alguém esteja se perguntando, isso aqui embaixo também foi um erro. Mas, bom, enfim, vamos seguir. Bom, então, o que a gente tem? O FreeSurfer, ele é super bem estabelecido, ele é muito usado em artigos. Em princípio, ele está pronto para usar, é só você baixar e instalar, então ele é de fácil acesso a, enfim, para qualquer um que queira tentar utilizar, desde que você tenha uma licença do MATLAB, mas, enfim. Ele tem uma série de dificuldades para você, de fato, fazer a instalação correta, porque ele é complicado de entender, de utilizar, porque a maneira como ele foi construída é um tanto quanto curiosa. Mas você tem pelo menos uma grande comunidade para te dar um suporte. Então, se você tiver dúvidas, você consegue entrar em contato com uma série de pessoas que podem te auxiliar para fazer tanto a instalação quanto operar o FreeSurfer da maneira correta. Mas, bom, o que a gente tem de lado ruim? O código é bem estranho. Então, para quem programa e para quem quer manipular essas ferramentas para fazer um uso diferente do que o FreeSurfer costuma fazer, essa manipulação do código é um tanto quanto complicado, porque a maneira como o código foi construindo surgiu um problema, vamos tentar resolver e faz uma emenda, e aí você vai fazendo esse retalho de códigos e compila tudo numa coisa só e vamos vendo o que está. E aí ele roda, mas para fazer modificações é difícil, bem difícil você encontrar onde está cada parte do código, enfim. Você tem esse segundo problema, que é o nosso principal problema, na verdade, porque para estudar o código pode ser difícil, mas é fazível. Agora, algo que de fato inviabiliza a utilização desse código para o nosso estudo, no nosso laboratório, que estuda cérebros de diferentes espécies, é conseguir formar esse molde, porque, como eu disse, você precisa de um grande número de espécimes para conseguir fazer o molde de uma espécie. E você ainda precisa fazer isso de maneira manual. A gente não só não tem tantos espécimes assim de uma única espécie, quanto a gente ainda precisaria criar um molde manual, o que demanda bastante tempo. E pessoas com conhecimentos de área anatômica de distintos mamíferos para conseguir segmentar cada um deles. Então, esse na verdade, é um dos principais, esse é o principal fator para a gente não conseguir usar o FreeSurfer nas nossas análises de espécies não humanas. E, teoricamente, ele é pago também, porque você tem que pagar a licença do MATLAB. Mas, bom, enfim, possivelmente contornável. Aqui vamos fazer um corte que vai ser meio abrupto, porque eu vou começar agora a falar do que a gente faz, de fato, que não é utilizar o FreeSurfer. É o código que eu e mais outras pessoas do laboratório estamos desenvolvendo. Só que, antes de entrar nessa parte do código que eu estou desenvolvendo, só relembrar, só uma curiosidade, na verdade. Quando a gente tem um vetor de magnetização, que a gente vai fazer o tratamento da dinâmica desse vetor de magnetização em um campo magnético, a gente tem uma série de equações que vão descrever esse sistema, né? Então, como que essas componentes, a componente alinhada ao eixo Z, tem uma certa dinâmica e a componente que se movimenta no plano XY tem uma outra dinâmica. E para cada tipo de tecido, você tem valores de T1 e T2, que são os valores característicos dessas equações, que são distintos. Então, já que a gente está falando sério, matéria branca tem um T1 e um T2, e a matéria cinzenta vai ter um T1 e um T2 diferente da matéria branca. É isso que também permite gerar contraste entre matéria branca e matéria cinzenta. É o fato deles terem valores diferentes.
Bom, o que acontece é que isso não é uma propriedade só do... Quer dizer, é uma propriedade de tecido, claro, mas assim, é uma propriedade de tecido quando ele está vivo, uma propriedade de outro tecido quando ele está formalizado. Então, quando você coloca um certo cérebro em formol, você vai ter uma modificação nesses valores de T1 e T2. Então, quando você for fazer protocolos para aquisição de imagens de cérebros que estão em formol, você não vai usar os mesmos protocolos de imagem de cérebros que você usa para humanos. Alguém mandou algo no chat. Ah, fixado em formol, isso. Então, você usa você coloca o cérebro em uma solução de formol e vocês já viram anatomia, provavelmente. Então, vocês se lembram do cheiro desse cérebro. Nossa, que é aquela coisa sensacional. E então você vai ter que ter protocolos diferentes de aquisição de imagem para cérebros de seres que estão vivos e de cérebros que estão formalizados já, né? Bom, fecha parênteses. Vamos, então, entrar na segmentação da imagem, fazendo o que eu faço com as outras pessoas do laboratório, que não é usar o FreeSurf. Bom, primeiro que, como a gente não tem um molde, a gente precisa ter uma especialista para fazer a segmentação manual. Ela tem conhecimentos anatômicos de como é a estrutura do cérebro, então ela consegue pegar uma imagem e traçar esses contornos coloridos, que vocês veem aqui de rosa ou roxo, azul e amarelo, e cada um desses contornos é uma sequência de pontos, e cada uma dessas sequências de pontos a gente consegue, né, plotar em um gráfico tridimensional, e a sequência de pontos, a sequência de segmentos de retas que ligam os pontos formam esse contorno, que é o nosso contorno de interesse. Bom, depois que a gente faz essa segmentação manual, o que a gente faz é basicamente descobrir uma maneira de ligar, de costurar os pontos de uma fatia com a fatia de cima. Fatia de baixo com a fatia de cima. Então, a gente tem que criar essa linha vermelha que vai separar, que vai costurar, que vai criar triângulos, vai criar triângulos, não vou tentar falar isso em português, vai criar triângulos entre as fatias de cima e as fatias de baixo. Esses triângulos tem que seguir algum critério, né? A gente não pode fazer isso de qualquer maneira. Então, o que a gente faz é o seguinte: a maneira como o algoritmo funciona é a gente cria uma matriz em que a gente vai ter todos os pontos que representam aqui, acho que o P nessa parte de cima da matriz, e todos os pontos que representam a fatia de baixo a gente coloca na coluna. E o que a gente quer é basicamente encontrar um caminho que retorne à sua origem. Então, você vai fazer um caminho por aqui que eventualmente vai se reconectar aqui, né? E esse caminho ele tem que ser tal que minimize a distância percorrida entre os pontos. Então, basicamente, o que a gente tem para ligar ponto 0 e 1, então, para ligar o ponto 0 com 1 aqui, a gente tem um certo custo. E esse custo é dado pela distância, pelo comprimento desse segmento de reta. Some todos os custos e descubra qual que é o menor. Então, o que a gente quer é basicamente minimizar uma função de custo que liga esses pontos. E, bom, aqui é um exemplo desse caminho que minimiza a função de custo entre as duas fatias. Bom, então o que a gente tem, basicamente, não sei o que vocês viram em computação, mas
é basicamente um problema de resolver o melhor caminho em um plano. Então, qual que é o melhor caminho que eu posso traçar para sair de um ponto e retornar a ele, percorrendo uma matriz bidimensional. E existem uma série de algoritmos que resolvem esse problema, já resolveram, e a gente simplesmente escolheu o primeiro, que é o algoritmo de Dijkstra, que simplesmente é simples de implementar e não é o mais eficiente, a gente sabe disso, mas ele é extremamente simples de ser implementado e ele funciona através de programação dinâmica, então você guarda a memória do caminho que você percorreu até aqui. Deixa eu ver se eu desenho isso. Então, depois que você faz um certo caminho, ele guarda a memória de qual foi o melhor caminho para chegar até esse ponto e ele toma a decisão para o ponto seguinte. É basicamente assim que o algoritmo funciona. E depois de você implementar, então, esse algoritmo, você, em princípio, cria uma superfície reconstruída tridimensionalmente ideal. Mas existem alguns cuidados extras que a gente precisa tomar. Um deles a gente tem que evitar a autointerseção, e o outro é... Bom, mas peraí, deixa eu... Então, vamos falar de autointerseção primeiro. O primeiro de evitar autointerseção, como eu já tinha dito antes, a gente não pode ter pontos que se cruzam, né? Esses pontos que se cruzam não representam o que acontece de fato numa estrutura real, anatômica. Então, como não representa algo real, a gente sabe que não pode ser a segmentação do cérebro. Então, a gente tem que ter alguma maneira de corrigir isso. Basicamente, é assim que essa é a cara do nosso cérebro quando tem uma autointerseção. Então, vocês veem que tem um plano que se cruza e não é possível criar esse nó com estruturas biológicas. Bom, então o que a gente faz? A gente simplesmente corta as ligações que representam essa autointerseção e traça um novo caminho que seja não autointersectante. E tudo bem, esse caminho pode não ser otimizado, ele pode não reduzir o custo, mas pelo menos a gente garante que ele é o melhor caminho que, mesmo não reduzindo o custo ao máximo, ele garante que a superfície é não autointersectante. E eu falei sobre como a gente liga uma sequência de pontos numa sequência de pontos de baixo, então a fatia de cima com a fatia de baixo, mas a gente tem também que fechar o nosso cérebro, né? Então a gente tem essas calotas, seriam como se fossem calotas esféricas, né? Mas aqui não vão ser esferas, obviamente, porque é um cérebro, mas a gente precisa fechar, botar a tampa nesse cérebro. E, de fato, a gente consegue fazer isso e funciona, o algoritmo fecha essas tampas e tudo mais. O problema é que, como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos algumas regiões que acabam recebendo muitas entradas de arestas e isso pode dificultar um pouco manipulações que a gente queira fazer futuramente de aumentar ou diminuir o cérebro, enfim, quando a gente precisa modificar esses pontos, andar com esses pontos de alguma forma, ter esse ponto que tem um monte de arestas pode causar um nó daqueles de autointerseção ou algum outro problema que a gente nem sabe qual que é. Então, o que a gente está fazendo agora é basicamente melhorar essa forma de fechar essa superfície de tal forma que evite ter pontos problemáticos que recebem muitas arestas, como esse daqui. Bom, eu sei que eu falei rápido e provavelmente eu me enrolei bastante, mas... Opa! Não vamos entrar em eletrodinâmica clássica. Mas, bom, é basicamente isso que a gente faz lá no MetaBio. E acho que eu vou deixar
apresentação com o Bruno, para caso ele queira também tirar dúvidas, alguma coisa assim. E porque em 2 minutos eu tenho que entrar para dar aula de FISESP. Então, espero que... Muito obrigado, cara. Não, imagina. Olha só, então vai nos abandonar porque ele tem que dar aula de FISESP dele, mas agora eu vou deixar vocês com a pessoa que fez aqueles traçados todos que vocês viram. Você imagina um trabalho monumental que não é ficar traçando cada corte de um cetáceo, de um golfinho, alguma coisa assim. E ela também é a pessoa que organizou a rede de coleta de cérebros cetáceos do nosso laboratório, onde é que a gente já está provavelmente tendo uma das maiores coleções do mundo de cérebros de cetáceos, tanto cetáceos marinhos quanto cetáceos de rio, no Brasil inteiro. Então, dando continuidade ao nosso último seminário,